E morreu ontem, né, o jurista Celso Barros Coelho, um dos mais importantes juristas do Piauí e do Brasil, e que foi sepultado hoje na cidade de Teresina. Erivaldo Barbosa já está chegando aqui no estúdio do Jornal do Piauí para a gente trazer informações a respeito da morte de Celso Barros. Erivaldo Barbosa, desde ontem, comoção no meio jurídico, comoção entre advogados, comoção entre os piauienses, porque é um nome realmente importante também na política. Boa tarde. É verdade, Joelso. Boa tarde a você que nos acompanha. Doutor Celso, notável expressão no meio jurídico, do magistério também, já que foi professor da Universidade Federal do Piauí, no curso de Direito, e na política, eleito deputado estadual na década de 1960, teve o mandato cassado pela ditadura militar, voltou à política na década seguinte, sendo eleito deputado federal pelo MDB e logo depois, em 1982, novamente eleito, só que pelo PDS, tentou uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte, que talvez fosse aí, Joelson, um momento de ouro, não só para ele pessoalmente, mas para a Constituição brasileira, para aquele momento histórico que foi a elaboração da Constituição de 1988, mas infelizmente não conseguiu a reeleição. O certo é que nos deixa agora, Dr. Celso Barros viveu bastante, 101 anos completados no dia 11 de maio deste ano. O ano passado foi homenageado como centenário na Academia Piauiense de Letras, na Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que ele comandou durante uma década. Sim. Então, dispensa qualquer comentário, qualquer análise, o que representou esse maranhense, eu diria que mais piauiense impossível. Verdade. Como construiu bem a sua trajetória e valorizou o estado do Piauí. Maranhense de Coelho Neto, né, Erivaldo? De Pastos Bons. Pastos Bons, perdão. Pastos Bons, verdade. Bom, o sepultamento do jurista Celso Barros aconteceu no cemitério da Ressurreição. Foi o momento de prestar mais homenagens a ele. O Piauí se despediu do maior jurista do estado que ainda estava vivo. O palco foi o auditório da OAB, instituição presidida por ele por 6 vezes. Familiares, amigos e a classe jurídica aproveitaram para dar o último adeus ao jurista. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Emocionado, o advogado Reginaldo Furtado, que presidiu a ordem por 3 mandatos, enquanto Celso Barros era conselheiro federal, falou da importância do amigo na política e também no mundo jurídico. Desde que cheguei aqui em Teresina, vindo de Pernambuco, onde eu estudei, onde fiz meus cursos jurídicos, procurei logo me inscrever na OAB, e o Celso Barros era o presidente. De lá começamos as nossas batalhas e eu comecei a conhecer o Celso Barros. Autoridades também deram o último adeus a Celso Barros, entre elas o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Momento de luto, a gente se solidariza com a família, os amigos, mas também um momento de celebrar a vida, que foi nosso querido Celso Barros Coelho, grande jurista, grande político, grande homem público, uma das inteligências maiores do nosso estado e do nosso país. Então a gente veio aqui prestar essa solidariedade e nos despedimos desse grande homem que fez muito pelo povo do Piauí. O Dr. Celso deixa um legado muito grande, não somente no campo jurídico, mas no campo político, no campo cultural. É uma produção humana que a gente tem que guardar para ser exemplo para as próximas gerações. Após as homenagens na sede da OAB, o corpo de Celso Barros foi trasladado para o cemitério São José, na zona norte de Teresina. No local, mais homenagens. O advogado Celso Barros Coelho Neto, presidente da OAB Piauí, falou do legado do avô no mundo jurídico, na política e também nas letras. O apego dele realmente era aos livros, à leitura, e ali ele ganhava o mundo, né? É um momento de muita tristeza, mas de muita celebração pelos seus 101 anos de vida vivida realmente, combatendo sempre os bons combates. E com muitas homenagens, o Piauí se despediu de Celso Barros. Foi-se o homem, mas ficou o imortal, com suas histórias e suas obras, muitas ainda inéditas. Realmente ele deixou muitas obras publicadas, né? Inclusive a obra a ser publicada agora, já está pronta, 2 obras a serem publicadas. E através das suas obras a gente vai sempre estar consultando seus ensinamentos. Então realmente a gente fica muito honrado
e muito grato por tudo que ele fez e tudo que ele deixou. Então, só uma correção, o sepultamento foi no cemitério São José, na zona norte de Teresina. E Elivaldo Barbosa, Celso Barros concedeu uma das suas últimas entrevistas justamente para você, Elivaldo Barbosa. Pois é, Joelson, eu lembro que no ano passado ele também teve aparições no centenário do Dr. Celso Barros, mas um pouquinho antes, quando da eleição, do primeiro mandato do Neto, o Celso Barros Neto, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Celso Barros se manifestou com rara lucidez, expressou aquele momento o que representava para ele, como também a ligação que tinha com o Neto à frente de uma entidade que ele conduziu por mais de 10 anos. Vamos acompanhar como foi trecho dessa entrevista. O advogado Celso Barros, aos 97 anos, esbanja lucidez e descreve o que representa a vitória do Neto na acirrada disputa pela presidência da OAB Piauí. Para mim foi uma grande honra ver o presidente, porque a sua presidência será uma continuação da minha. Durante 10 anos fui presidente da Ordem, no momento mais difícil de sua história, que foi justamente a época militar. Nós enfrentamos de situações difíceis. E hoje, quando vejo o Celso Neto ascender a essa posição importante, nós advogados, eu fico muito satisfeito, na esperança de que ele tenha uma administração proveitosa e exemplar. Muito bom ver, né, Celso Barros falando, enfim, nossa solidariedade à família nesses 101 anos. Inclusive, o Bartolomeu Almeida esteve lá na cobertura, advogado como é, né? Advogado, exatamente. Também sabe valorizar aí os conhecimentos deixados por Celso Barros.